Olá, então, que tipo de vão eu consigo realmente vencer com uma laje treliçada? Já existe uma série de vídeos do canal onde eu faço de um instrumento de uma laje treliçada. Porém, um inscrito do canal chegou para mim e falou, olha, eu tentei calcular uma laje treliçada pelo seu método, mas deu vários erros. E na prática, a gente executa a laje na minha região, de vãos de até 6 metros, com uma laje 8 mais 4 para cobertura, sem problemas. Então, não dá tantos erros quanto aparece na planilha. Por que isso? Bom, basicamente, tem diferença de modelagem. O que a gente tem de erro de modelagem aqui? Primeira coisa, então, se voltar aqui para cá, a gente vai ter, por exemplo, uma, uma laje DPS, uma tabela DPS. Uma tabela DPS, ela chega a larguras de até 40 centímetros, certo? O que é uma coisa bem interessante, porque uma tabela DPS, ela acaba vencendo vãos consideráveis, em boa parte, né? Porque ela é mais leve, mas ela também tem a vantagem de economizar a quantidade de vigotas, certo? Já uma laje, digamos, de barro, né? Uma tabela de barro, ela tem só 30 de largura. Então, a primeira coisa que a gente vai ter diferença aqui, ó, é que o eixo a eixo de uma laje treliçada de cerâmica não é de 49, é de 39, certo? Tem uma largura de treliça de 9 e um espaçamento de 39 eixo a eixo, certo? Consequentemente, não corrigi isso aqui, com certeza não, mas isso aqui já me deu uma mudança de estrutura. Agora, outra mudança que a gente vai ter. É muito comum as pessoas abrirem a norma 6120 e olharem parede de alvenaria, certo? Alvenaria cerâmica. A densidade é 1.3. E, consequentemente, acreditar que realmente a densidade de uma peça cerâmica é 1.3. Não é, certo? Uma peça cerâmica é muito mais leve. Como que eu sei disso? Basicamente, eu vim aqui, certo? Vou abrir a calculadora, certo? E vamos calcular qual a densidade dessa tabela, certo? Pode ser feito por qualquer fabricante. Mas, basicamente, essa peça aqui, ó, ela tem um peso de 3,18 kg, certo? Desse fabricante aqui. Outros fabricantes podem ter uma diferença, mas geralmente é isso, certo? Já é uma precisão bem considerável, né? Duas casas depois da vírgula, certo? Então, 3,18 dividido por 30 centímetros, dividido por 0,08, dividido por 0,20, certo? A densidade real dessa peça não é 1,3 toneladas, é 662 quilos, ou seja, metade do que a gente estava falando, certo? Então, uma coisa bem importante é, na densidade do nosso enchimento, a gente não tem 1,3, a gente tem 0,6625, certo? Então, a flecha que a gente estava pensando que era 19 centímetros é de 16,5. Ok, é uma redução, mas ainda assim está uma flecha de 16,5 centímetros, é muito alta, realmente. Mas tem outros fatores que a gente não está considerando. Por quê? Bom, ignorando as tabelas aqui, a gente tem uma questão. Pela NBR 8681, a gente tem três tipos de utilização na nossa laje, né? É baixa utilização, média utilização e alta utilização. Só que na prática não é bem assim. Por quê? Bom, porque a baixa utilização é um apartamento ou um escritório. E não é isso que é usado na prática. Na prática, a gente tem laje de forro onde não chega a utilizar que nem um escritório. Ela vai ficar 99% do tempo sem utilização, certo? A nossa norma 8681 não prevê isso, mas o Código Europeu prevê, certo? Então, por exemplo, o que a nossa NBR 8681 diz? Ela diz assim, ó, para baixa utilização, a carga de fluência é 40% da carga permanente, certo? Porém, para NBR do Código Europeu, áreas domésticas é 0,13 vezes 0,4. Tá, é uma diferença pequena, não é por causa disso. Sim, mas na categoria de coberturas, certo, e telhados, a gente tem zero, certo? Então, nem tem fluência para esse tipo de estrutura, certo? E, consequentemente, se a gente criar uma nova categoria de utilização nula, né? Utilização nula, certo? Tipo coberturas, a gente vai ter um novo tipo de Psy, que é o quê? Que é o Psy zero, certo? Vou colocar aqui zero, então, certo? E, consequentemente, eu vou colocar aqui também uma nova hipótese, certo? Que é na baixa utilização, aqui nessa categoria, eu vou criar um dados, certo? Validação de dados, eu vou criar uma lista, permitindo aí também a utilização nula, certo? Porque na prática, uma cobertura é utilização nula. Vai subir, cada 2 anos, vai subir um cara lá para agitar a antena, só isso, certo? E, consequentemente, agora, a gente corrigiu o Psy aqui para selecionar também a L14 aqui. Então, quando eu tinha uma deformação de 16,5, eu tenho 15,6. Ok, deu uma melhorada, mas está faltando bastante coisa aqui. Porque a gente tem que chegar aí a, no máximo, uma deformação de 2,4 centímetros. Né? Por volta de 6 metros, L250 é 2,4 centímetros. Realmente. Porém, uma coisa que a gente não colocou aqui ainda, que é uma coisa bem importante, que é muito utilizado em lajes, é o seguinte: contra-flecha.
certo? A contraflecha em uma laje pode garantir vãos bem maiores, certo? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar essa parte de flexão, certo? Vou jogar, digamos, aqui do lado, tá? Opa, posso jogar aqui do lado mesmo, ok? Opa, só assim, jogo ela aqui do lado, beleza? Certo? E, consequentemente, agora aqui, dá uma limpada, eu vou ter um espaço para colocar a parte de contraflecha, certo? Então, vou criar duas hipóteses aqui, contraflecha, né? Contraflecha aqui e sim ou não. Né? Duas hipóteses aqui, sim ou não, se for contraflecha 1 ou 0. Por quê? Bom, porque a gente pode aplicar uma contraflecha e geralmente a contraflecha aplicada pode reduzir consideravelmente a deformação, certo? Contraflecha e posso ter duas hipóteses aqui então, sim ou não, tá? E vou criar uma nova pergunta aqui, ó, existe contraflecha, certo? Existe contraflecha, ok? É uma pergunta, certo? E a resposta vai ser dados, validação de dados, certo? Validação de dados, uma lista, certo? Uma lista e a fonte é essa aqui, sim ou não, ok? Bom, beleza. Então, o que eu vou ter aqui? Gerar uma agrupar isso aqui, mesclar, certo? Nesse caso, beleza, sim, tem flecha, ok? Beleza. Sabendo isso, então, qual que é a flecha limite? Eu vou colocar aqui dados de flecha, flecha limite, ok? Bom, flecha limite, flecha geral, né? Flecha aqui, tá? Aqui já tá, eu já tenho uma parte aqui, deslizamento da capa, tem informações aqui, mas agora eu vou calcular a flecha, contra-flecha, né? Contra-flecha, certo? Bom, primeira coisa, qual é a nossa contra-flecha limite? Contra-flecha limite. Tá? Existe um dado muito importante da 618 que fala o seguinte, ó, ele fala na 618 que a contraflecha limite é L sobre 350 quando é ginásios ou pistas de boliche ou qualquer outra região que tem que permanecer plana, tá? Que não é o nosso caso, certo? 95% dos casos não é pista de boliche nem ginásios que a gente pode ensinar. Então, contraflecha limite com base vai ser o seguinte, uma regra, isso já sigo outros autores, né? Mas uma contraflecha básica que a gente pode utilizar é a seguinte, primeira parte é igual a nossa flecha máxima. Por quê? Bom, porque a nossa flecha máxima a gente sempre pode aplicar. Nunca é problema a gente colocar uma flecha máxima. Por que não é problema a gente aplicar uma flecha máxima para cima? Bom, porque a flecha não tem unidade, certo? Se uma laje tem um limite de flecha de 2 centímetros, ela pode ser deformada para baixo de 2 centímetros ou para cima de 2 centímetros. De qualquer maneira, está dentro do limite, certo? Além disso, eu vou ter o que aqui? Bom, eu vou somar aqui, certo? A flecha gerada pelo peso próprio, que seria basicamente o quê? Mais, então, abre parênteses aqui, eu vou pegar o peso próprio da laje, certo? Ou posso pegar até a carga de influência, na verdade, né? Porque a carga de influência é a carga média aplicada, certo? Multiplicado isso aqui pela fórmula da flecha base, certo? Que é o nosso vão, certo? O vão, inclusive, vou colocar aqui já em centímetros, certo? Elevado na quarta, dividido pela modularidade inicial, dividido pela nossa inércia inicial, certo? E daí eu vou fazer aqui dividido por procurar, certo? O tipo de apoio, certo? Nessa tabela aqui, certo? Eu vou querer a coluna da deformação, que é a nossa coluna 1, 2, 3, 4, coluna 4, e eu quero o valor exato, beleza? Então, isso aqui, e eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 0,8. Por quê? Basicamente, eu calculei minha flecha, certo? Eu vou calcular 80% dessa flecha. Por que eu calculo 80%? Porque, basicamente, aqui, aí eu vou ter uma flecha, digamos, que eu tenho certeza que eu vou deformar, tá? Porque eu não tenho certeza que eu vou deformar tudo. Às vezes, no concreto fica um pouco mais forte. Mas, se eu colocar um 80%, a longo prazo, eu sei que eu vou deformar isso aí pelo menos, certo? Então, na prática, a minha laje, inclusive aqui tem alguma unidade fora que tem tudo tonelada força, tudo tonelada força e tudo tonelada força. Tem algum... aqui, a contraflecha está correta. E B na quarta, carga... sim, a carga, dividido por 100, né? Carga, eu quero a carga por centímetro por metro, né? Então, ok, dividido por 100. Aqui, dividido por 100, certo? Agora está correto. Me dá um contraflecha inicial que eu posso ter de 4,39, 4,4, certo? Eu não vou aplicar uma contraflecha de 4,4, porque é um valor muito quebrado, certo? Então, na prática, vou aplicar o quê? Vou colocar aqui contraflecha, certo? Contraflecha a ser aplicada, certo? É igual a. Primeira coisa, eu vou pegar essa contraflecha aqui, igual a parênteses, né? Essa contraflecha aqui multiplicada por 2, com 0 casas, né? Fechar isso aqui e dividir por 2, e colocar isso aqui e arredondar, tá? Então, arredondar para baixo, né? Sempre arredondar para baixo, certo? Por quê? Porque daí vai falar, ó, faz uma contraflecha de 4 centímetros, né? Eu não vou conseguir, vamos, 4,4, ou é 4 ou 4,5, então, colocar 4 centímetros, certo? E isso vai fazer o quê? Bom, que a minha laje, que está com a deformação de 15,6, como eu vou poder aplicar uma contraflecha nela de 4 centímetros, ao invés de ser 14,6, vai ser 11,6.
já teve uma redução. Ok, teve uma redução, mas não foi suficiente, porque ela está deformando 11,6 e eu quero no máximo 2,4, correto? Então ainda tem que ser controlado mais. O que mais a gente pode fazer aqui para reduzir essa deformação? Bom, a gente está com a fissuração acima do limite. Fissuração, quando a laje começa a fissurar consideravelmente, vai ter uma deformada alta, certo? Em um vão de 6 metros, é comum trabalhar com reforços maiores, não é trabalhado só com reforços mínimos. Então, colocar uma área de aço aqui, ó, extra, colocar mais meio centímetro, certo? Então, a deformação de 11,6 vai para 7,2. Opa, coloquei uma barra de 10 a mais ali, agora eu tenho aço suficiente para pelo menos evitar a fissuração acima do limite. Tá? Eu não vou conseguir eliminar a fissuração, até porque o momento de fissuração é 16 toneladas por centímetro e o momento aplicado é 120 toneladas por centímetro. Então, é muito mais rápido fissurar, muito rápido. Então, ainda estou em 7,2. Eu preciso reduzir a 1/3 da deformação e já fiz muito da estrutura, certo? O que mais que eu posso fazer aqui ainda? Bom, o que a gente pode fazer aqui ainda é o seguinte. Primeira coisa, a carga permanente que eu coloquei aqui, ó, de 30 kg, é uma carga normal aí, né? Eu vou colocar um forro de gesso, vou colocar talvez, ou uma instalação elétrica e tudo mais, vai dar uma carga permanente aí, pelo menos de isso aqui, certo? Só que boa parte dessa carga não vai para a laje, certo? Boa parte dessa carga vai ser aplicado onde? Vai ser aplicado na viga direto, certo? A carga permanente direto na laje provavelmente vai ser só a instalação elétrica, né? O forro, talvez se tiver um PVC, vai ser na laje, mas no caso contrário, vai ser na nossa viga direto, certo? Então, boa parte dessa carga não está indo para a laje, está vindo para a viga, né? Então, eu posso reduzir um pouco a carga aqui, digamos, para só um forro de PVC, instalações elétricas, para 15 kg, certo? Onde tem caixa d'água, geralmente não vai ter esse vão grande, tá? Então, na prática, a nossa flecha era 7,2, opa, 0,015, né? Ok, reduzi uma barra aqui, então vou colocar só um pouquinho de aço adicional. Beleza, ela foi para 6,3. Tá? Então, mais uma melhor que eu tive ainda. Certo? Mas 6,3 ainda está muito acima do que a gente quer. Certo? O que mais que a gente pode aplicar aqui que pode dar uma melhorada? Aqui a gente entra numa questão, que é o quê? A gente tem alguns fatores que são seguidos na prática, né, que não seguem a norma. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que realmente acontece. Por quê? Bom, porque a gente tem um cobrimento mínimo, já está um cobrimento bem pequeno aqui, de 1,5 cm, né? Já é o mínimo que a gente consegue trabalhar, mas muitas vezes não é trabalhado com isso, certo? Principalmente em regiões que não são litorâneas, é muito comum o cobrimento de até 1 centímetro, certo? Então, quando muda de 1,5 cm para 1 centímetro, a flecha vai de 6,38 para 5,2, 5,198, certo? Então, muitas vezes acontece que é colocado um cobrimento menor, e esse cobrimento menor, apesar de reduzir a durabilidade do nosso concreto, ele acaba dando um ganho de resistência à estrutura, à deformação, certo? Além disso, o que mais pode ser feito? Uma coisa que acaba acontecendo é que as escoras são deixadas mais tempo, ou o tempo até aplicar a carga acaba sendo maior, certo? Então, eu estou com uma fluência de 2 aqui, mas muitas vezes é uma região de alta umidade, uma região que foi concretada durante a chuva, dá uma diferença, certo? Então tem uma fluência de 2 aqui, mas se eu tenho um concreto, por exemplo, se eu tenho um concreto que tem uma região de alta umidade, certo? E esses scores ficaram 30 dias, eu posso ter uma fluência de 1,6, certo? Então a fluência pode ser menor se o concreto tiver uma durabilidade alta, certo? Ou um tempo de score alto, certo? Então aqui eu estava falando de 5,19, já vai para 4 centímetros, certo? Então, outro ganho considerável. Então, a gente teve já uma redução de informação bem considerável, tá? Sim, está acima do limite ainda. Beleza, realmente está acima do limite. Mas, outra coisa que também é comum de ser feito é o seguinte, tá? Aqui, agora que a gente já entrou, em partes aí que a norma nem permite, certo? Mas, muitas vezes pode acontecer ter a flecha ser feita maior, certo? Então, ao invés de arredondar para baixo, é só arredondado ou até colocar uma flecha maior do que o limite. Por exemplo, se colocasse uma flecha de 4,5 cm, já teria uma flecha a longo prazo de 3,566. Bom, ainda está acima do limite. Realmente, não chegou no 2,5, tá? No 2,4. Se tivesse uma armadura de 12,5, por exemplo, certo? Já daria uma pequena redução de flecha para 3,525. E ainda não chegou no mínimo que a gente tem. Por que você não chegou no limite ainda? Uma coisa que acaba acontecendo, aí depende dos casos, tá? É que dependendo de como é concretado, a gente tem um ganho de resistência, certo? Aqui eu estou trabalhando com a fiscalidade de 25, tá? Mas, dependendo do caso, se for concreto usinado e tudo mais, pode acontecer ter uma fiscal maior. Se trabalhar com a fiscalidade de 30, em vez de a fiscalidade de 25, a flecha, em vez de ser 3,5, acabou aqui aumentando porque ela acabou tendo pequena redução aqui na flecha, né? Mas foi só essa redução aqui, ou trabalhar com a fiscalidade 35, por exemplo, 30 para 35, ó, você tem uma redução, certo?
Então, dependendo do caso, a flecha pode reduzir para ficar maior, tá? Acabei não aconteceu, por quê? Porque eu aumentei a FSK, reduzi a contraflecha, certo? Mas é muito comum essa contraflecha acontecer. Também é comum acontecer usar um alfa E maior, né? Usar um basalto ou um diabásio e ter um ganho aqui também. Mas é um caso especial. Bom, sabendo isso aqui tudo então, a gente não conseguiu chegar no 2,4. Como que é feito e não dá problema? Basicamente, a questão é a sobrecarga é só quando alguém anda em cima, certo? Então, se não tivesse ninguém andando em cima, a flash estaria quase dentro do limite, estaria 2,487, certo? Então, na prática, inclusive se o comprimento for meio centímetro, que muitas vezes acontece, certo? Já quase ficando no limite, quando não tivesse ninguém andando em cima, a laje ficaria com a flecha dentro do limite, certo? Então, isso é a questão que a gente tem, tá? Na prática, a gente tem vários coeficientes aqui, que se não forem respeitados, às vezes pode acontecer, tá? Inclusive, se eu fosse considerar o comprimento de meio centímetro, certo? E ignorar o fato que vai ter pessoas andando em alguns casos, se você ficar de 20, a laje estaria dentro do limite. Se você ficar de 15, 15 não, mas FSK de 20, a laje ainda teria limite. Se fosse FSK na prática de 17, ela ficaria dentro do limite, certo? Então, muitas vezes acontece de que esses efeitos aqui reduzem consideravelmente a deformação de uma laje, certo? A contraflecha reduz a deformação de uma laje, por quê? Porque uma deformação para cima basicamente é uma contra-deformação, certo? E na hora das escortes a laje ficar com a contraflecha não é um problema, tá? Inclusive, eu já tive clientes que exigiram, faz uma contraflecha maior, tá? Porque para os leigos, né, é muito comum acreditar que, enquanto a peça estiver envergada, digamos, envergada para cima, como eles chamam, né, enquanto ela tiver uma contraflecha, ela vai resistir, certo? Mas quando ela começa a ter uma flecha, ela falha, que não faz sentido nos engenheiros, mas muitas vezes acontece, certo? Então, eles acreditam nisso. Muitas vezes os clientes exigem, não, realmente, eu quero que você coloque uma contraflecha maior, porque eu acho que se colocar uma contraflecha maior, a estrutura vai resistir mais, tá? Tem clientes que acreditam nisso, certo? Então, esses são alguns motivos que a gente consegue ver vãos aí tão grandes sem gerar problemas, tá? E tudo isso aqui que eu estou falando ainda, certo? Vou voltar para arredondar para baixo aqui para não violar a norma disso aqui, tá? Mas tudo isso aqui que eu falei ainda é tudo imaginando laje biapoiada, tá? Por quê? Porque eu sei que se eu seguisse a norma, cobrindo 1,5 cm, mesmo colocando sobrecarga de 0,05, certo? Eu teria como chegar numa flecha de 2,4. Como? Basicamente com a continuidade, certo? Se eu colocasse um engaste redistribuído, a flecha é de 5 para 3, certo? Se eu colocasse um engaste total, certo? Engaste, iria para basicamente negativo aqui, né? A flecha ia ficar tão baixa, né, que nem teria deformação porque o engaste é muito rígido e a contraflecha absorve todos os efeitos, certo? Então pode acontecer tranquilamente que a nossa contraflecha seja maior do que a resistência da peça, certo? Mesmo com o engaste redistribuído, eu ainda consigo bem próximo do limite, né? E qualquer ganho de resistência permite uma área de aço menor. Ou se trocar para uma 2.5, trocasse para 2 de 10, por exemplo, já eliminaria essa contraflecha, certo? Então, muitos efeitos aí podem ser absorvidos por esses efeitos secundários, que muitas vezes não está dentro da nossa norma brasileira, mas está dentro da norma, certo? Ou efeitos que a gente não chega a analisar no cálculo, mas que permitem vãos bem maiores nas estruturas, beleza? Então seria isso. Até a próxima.